Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao segundo episódio do IPcast, um espaço dedicado a novidades e debates sobre inovação em governança, Web3 e Startup Societies. Boa noite, Ariel, Jean, Sebastião. E aí? Boa noite, galera. Boa noite. Boa noite. Bom dia, boa tarde. Nesse episódio, eu acho que seria muito legal a gente estressar um pouco mais o conceito do The Network State, que foi o conceito de a tese de inovação em governança que nos uniu, né? Afinal, sempre lembrar que é uma tese, é como alguns podem ver como um livro guia de como montar um network state, uma sugestão. De qualquer maneira, como a gente explora aqui, existem algumas, não existe nada escrito em pedra, então existem algumas maneiras distintas de serem feitas e que vão sendo descobertas também ao longo do caminho, enquanto se coloca a mão na massa. Mas, de qualquer maneira, a gente acha bastante importante discutir um pouco sobre o livro The Network State, escrito pelo Balaji, e o conceito que ele dá para o que seria um network state. Eu pensei em começar lendo a definição de uma sentença de network state, e eu vou quebrar os principais conceitos dentro dessa definição de network state, e daí a gente vai conversando sobre e trazendo, às vezes, questões que a gente já ouviu relacionado àquele ponto específico, ou questionamentos que você de cara já pensa: acho que essa pessoa com essa crítica não leu o livro ou não entendeu do que a gente está falando. Faz sentido? Massa. Perfeito, vamos lá. Beleza. Então, a definição é: a network state is a highly aligned online community with a capacity for collective action that crowdfunds territory around the world and eventually gains diplomatic recognition from pre-existing states. Então, trazendo por uma tradução livre, um network state é uma comunidade online altamente alinhada, com uma capacidade para ação coletiva que faz o crowdfunding de territórios ao redor do mundo e, eventualmente, ganha reconhecimento diplomático por estados pré-existentes. Então, quebrando essa sentença em alguns principais conceitos, o primeiro conceito que a gente vê ali é Highly Aligned Online Community. Então, a gente vai chamar isso de inovação moral e One Commandment. Depois, que seria basicamente um comando específico vinculado à inovação moral. With a capacity for collective action. Então, com a capacidade para ação coletiva. A gente vai comentar, então, depois o que seria essa ação coletiva. E como que, dessa maneira, a gente conseguiria, então, que são dois conceitos bastante relevantes nessa definição, como que a gente conseguiria, então, juntar isso e daí fazer sentido para um eventual reconhecimento diplomático. Então, primeiro, acho que eu queria abrir o microfone aí para um de vocês três, quem tiver a fim de começar. Primeiro, fazer algum comentário com relação a essa definição e talvez já bater no ponto desse primeiro conceito, só para a gente seguir a ordem de como eles são trazidos, de uma comunidade altamente alinhada. Perfeito, vamos lá. Quando a gente fala de uma comunidade altamente alinhada, eu gosto de verbalizar da seguinte forma: uma comunidade que tem um overlap de valores morais. Então, dentro daquele grupo ali tem determinados valores morais que são compartilhados, se não por todos, pela maioria. Entendeu? Então aqui eu acho que já tem, né, tem essa questão do one commandment, né, tipo do um mandamento, né, tipo, essa comunidade segue isso. Mas é importante entender que, assim, network states, eles são uma proposta de modelo organizacional e
assim, há variações naturais dessa proposta, e a ideia é que justamente essas propostas sejam testadas, né? Let them freely compete, deixa eles competirem e vamos ver o que faz sentido no final. Então, eu imagino que alguns network states, eles vão ser mais enfáticos, mais explícitos em relação a qual deve ser a moral compartilhada dos seus membros. Outros não. Outros vão ser mais laid back, vão ter uma ideia assim, não, essa aqui é a nossa vibe, se isso aqui é uma coisa, seja que está no centro da sua vida, ou que te interessa marginalmente, e hoje você quer tá vivendo com a gente, legal. E aí a mesma coisa o collective action, né? Alguns network states vão ser mais organizados e mais explícitos, outros vão ter uma organização mais informal, e eu acho que não tem resposta certa e errada. Tipo o que faz sentido para esses diferentes grupos, e com o tempo, naturalmente, nós vamos ver que modelo ele é mais estável ou menos estável. Entendeu? O Balaji ele sempre menciona que o proto-network state foi Israel. Em Israel a gente teve os kibbutz, que são essas comunidades, né, meio que auto-organizadas, e existiam kibbutz muito comunistas, né, kibbutz muito coletivistas, outros não, outros eram mais como pequenas vilas rurais, mas que tinha, né, economia de mercado normal, e aí uns enriqueceram, outros não, uns cresceram, outros não, uns se desfizeram. Então eu acho assim, o tempo mostra quais são os modelos que funcionam, que não funcionam, e claro, que faz sentido para cada comunidade, porque a ideia do network state é os indivíduos terem escolha, terem opt-in, e terem livre associação com o grupo com o qual eles se identificam, entendeu? Então, assim, não é um one size fits all, né? Diferentes comunidades vão achar o seu modelo e a gente vai ver como que ele se comporta. Uhum. Eu queria que o Jean comentasse um pouco sobre o paralelo com startups e comunidades alinhadas. Uhum. Então, beleza. Acho que como o Balaji entende essa inovação, é que a internet ela já está provendo formas de pessoas, que ele chama, em inglês seria sorting, né? Você, né, se conectou online e naturalmente você está navegando em direção a pessoas que compartilham dos seus valores, dos seus fundamentos ou dos seus interesses. E na visão dele, ele acha que um estado, né, uma cidade, tal, seria algo mais vertical, que você se juntaria com essas pessoas e definiria, criaria uma cidade, uma região, um network state, né, descentralizado em territórios com essas pessoas. Quando a gente olha para startups, né, no mundo econômico, startups de tecnologias, essa união, geralmente, ela é formada para resolver um problema muito específico, né? Então, você acaba atraindo pessoas que tenham aquele interesse, porque geralmente uma startup ela está indo atrás de resolver um problema que não é muito consensual, né? Que às vezes é um problema ou é um problema muito complexo e tal. Então você vai atrair pessoas que já tenham aquele alinhamento com você, que tenham uma certa que compartilham aqueles valores, ou o nível de ambição, ou a indústria que você está. Então, você consegue movimentar muito mais rápido naquela direção, sem precisar ficar entrando em consensos ou debatendo muito no dia zero, né, em pequenas soluções. Então, se você quer construir foguetes, vai atrair pessoas que também acreditam que né, a espécie humana tem que explorar o espaço e assim por diante, então vai ser muito mais fácil, você está tudo muito, muito mais alinhado. Se você quer construir um network state, uma jurisdição, uma cidade descentralizada, um estado descentralizado que quer acelerar a longevidade, por exemplo, ou quer desacelerar o envelhecimento, ou investir em biotech para esse fim, não, é muito difícil você desenhar legislações com esse fim se você tem muitas pessoas que acham que as pessoas deveriam morrer, por exemplo, ou que
enfim, têm objeção a essa premissa, né? Então, essa ideia do One Command é justamente para facilitar a legislação, né, o consenso na hora de você tomar decisões e alocar capital, né? Então, você vai criar leis, é muito mais fácil, você vai alocar capital, é muito mais fácil, né? Não, vamos alocar capital em pesquisa científica para longevidade, né? Ou vamos alocar capital para startups nessa linha e assim por diante. Então, você tem o que o Balázs chama de democracia, pelo menos nessa linha, democracia de 100%, em vez de 51%. Algumas objeções surgem nisso, que a primeira, que é a mais frágil, que é a sociedade, né, é muito mais complexa que isso, as pessoas são plurais né, são diversas e tem muitas, né, é difícil se viver na sociedade que todo mundo pensa igual. E isso não é o ponto, né? É óbvio que a gente é plural, que a gente tem muitas dimensões, né, na nossa sociedade, mas quando você entra em consenso com algo específico, é só referente àquilo, né? Então, mesmo entre a gente tem várias coisas que a gente diverge e a gente é extremamente alinhado, né, em vários pontos. Se você pega algo como longevidade, provavelmente vai atrair bastante gente, né, nessa linha, não, eu quero investir minha vida desenvolvendo pesquisas para viver centenas de anos, né? Eu quero quebrar essa barreira dos 120, 130 anos e criar tecnologia para vencer a velhice e vencer a morte. Lógico que, entre outras coisas, vai ter muita divergência, assim, né? Mas não vai ter divergência no ponto central, que é o do One Command, que é tipo, cara, aqui todo mundo está alinhado para esse fim, né? Então, todas as leis, tudo vai ser direcionado para esse fim. Então, acho que essa é uma visão geral ali desse principal ponto. Assim. Perfeito. Quando a gente pensa no One Commandment, nesse comando, é da mesma maneira que, dando um passo atrás e pensando em inovação moral. Da mesma maneira que uma startup, ela enxerga um problema e ela vê que nesse problema ela pode trazer uma inovação, às vezes é tecnológica, às vezes é processo. Numa startup society, se vê um problema que a gente posiciona como um problema moral e uma inovação para esse problema moral, que é uma inovação moral. E se constrói, então, o restante as outras estruturas de uma sociedade, de uma comunidade altamente alinhada, em cima dessa inovação moral. E quando a gente fala em inovação moral, a gente não está falando em quebrar com as tradições, quebrar com o que a gente entende por moral, com filosofia grega ou com o que realmente é sábio e com o que é a sabedoria tradicional. Não, mas às vezes tem algo que hoje tenha quebrado e se desassociado da tradição, que às vezes a gente quer voltar ou quebrar com o que a gente enxerga hoje e inovar nesse sentido. Ou às vezes não precisa ser tão filosófico, pode ser mais prático, como, por exemplo, o Jean trouxe de imortalidade ou prorrogar a vida. Hoje, em alguns países, existe um conservadorismo com relação a novas, e por seus motivos até, por certos problemas que aconteceram na história, hoje estão mais conservadores com relação à inovação para farmacêutica, por exemplo. Então, às vezes, o comando moral alinhado a melhorar a qualidade de vida ou prorrogar a vida nesse sentido pode ter consequências como flexibilizar um ambiente, um cenário de testes e e inovação farmacêutica ou de técnicas medicinais, ou enfim, nesse sentido. Legal, concordo. Eu acho que tem um ponto interessante quando a gente fala em Startup Societies, que é o Zero One Problem, né? O problema de sair do 0 para 1. Como que você tira que nem você falou, Lu, a startup do 0 para 1, como que você tira uma Startup Society do 0 para 1? E eu acho que
em ambos os casos, uma dimensão super importante é o foco. E eu acho que a startup ela resolve um problema de negócio muito específico, e uma Startup Society, quem você falou, resolve um problema moral muito específico. Como que você define moral, quem você falou? Você define moral como algo entre o que é certo e o que é certo e o que é errado. Então, por que tal coisa é certa, por que tal coisa é errada? Você acha algo que você acha que tem que ser certo e você inova nessa margem. Do mesmo jeito que a startup ela pega o status quo de negócio, ela pega um problema, ela acha um jeito talvez diferente como resolver o mesmo problema, na margem ela criou algo melhor e ela vai e testa. Então, como que você cria essa coisa do zero, né? Você tem que ter foco. E para você ter foco na hora de criar qualquer coisa, é legal você tentar pensar desse ponto de vista marginal. Então, é até curioso, porque muitos dos críticos do Balaji levam esse One Commandment muito, muito a sério. Então, eles falam, cara, não discordo, não tem que ter o One Commandment, eu não acho que tem que ser só uma inovação moral, mas eu acho que isso nada mais é do que o Balaji pegando o caso de uma startup e aplicando isso para como que eu faço uma nova governança, uma nova jurisdição. Dado que é algo que funcionou super bem para business, isso também pode, para tecnologia de como construir empresa, porque não pode ser uma tecnologia de como a gente construir novas governanças, novas sociedades. Então, eu acho que isso é um ponto muito interessante que o Balaji ele trouxe pela primeira vez. Não sei se vocês leram isso em algum lugar antes, que é um approach bem marginalista, um approach bem diferente do que eu vi, tem a ver com o background que ele tem, que é muito engenheiro de software. Então é como que se fizesse um pequeno, você faz mudanças incrementais, está sempre melhorando. Então eu vejo que ele vê muito desse jeito. Mas acho que esse é um ponto interessante. Perfeito esse ponto, Ariel. E, inclusive, me traz a memória a um comentário que eu ouvi esses dias, que eu perguntei eu perguntei relacionado qual era a opinião sobre Network State, Startup Society, enfim, e a pessoa respondeu que era inviável imaginar que as pessoas tão plurais como são iriam se restringir a somente um comando e largar toda a sua família, toda a sua vida para viver em um lugar em que não se come açúcar, ou algo nesse sentido. E eu acho essa uma crítica, assim, completamente que realmente não faz sentido para quem leu e buscou tentar entender pelo menos o que significa o One Commandment. Também porque em nenhum momento o Balaji ele coloca que se você opt-in para One Commandment, você tem que excluir então todas as outras possibilidades de participação em outros network states, ou seja, outras comunidades que tenham One Commandments que sejam complementares. Então, obviamente que isso aqui, essa opção, ela não é completamente descartada. Então eu queria ouvir a opinião de vocês relacionado a isso, no sentido de as pessoas levarem muito ao pé da letra o One Commandment e às vezes o que pode ser este One Commandment, que também já ouvimos falar, por exemplo, de então se você cria esse template para criar comunidades que tem um comando em comum, isso também não pode gerar comandos, né? Então, várias comunidades com esse comando que sejam imorais, que sejam contra o que hoje a gente enxerga por moral e que sejam aberrações nesse sentido. Eu acho que especialmente esse segundo ponto, ele é bem interessante, porque eu acho que a beleza do que é o Network State está no processo e não no outcome, ou seja, não no fato de ter uma startup que vai ter um potencial One Commandment, ou um potencial diferencial do que vai unir eles, que, talvez é meio estranho, ou talvez não concorde. Eu acho que o que é o grande agregador de valor, que cria valor, o que cria valor em toda essa história, na minha opinião, é justamente o fato de você poder criar competição entre novas governanças. Fazendo outra analogia, que nem um processo de mercado. Você pode ter um monte de gente compete, você tem um preço, maravilha, funciona. Se você consegue ter várias governanças, o preço por esse bem também funciona, cai, né? Funciona porque o preço cai. Então,
para mim, o que eu acho super legal é que ele reduz o custo ele reduz a fricção, reduz o custo quase de transação de você começar uma nova jurisdição. Isso é que é game changing. Você tem um playbook de sair do 0 para o 1, e ao você conseguir criar novas coisas, novas jurisdições muito mais fácil, de novo, não é super simples, mas hoje está muito mais fácil, e já tanto é que já tem um monte, né? A gente pode falar de várias aqui, e cada dia tem mais. Você consegue criar essa pressão competitiva que melhora o produto e o serviço. Então, de governança, produto e serviço de governança. Então, a mágica, para mim, está no processo. Tá bom que são esses specs, é assim que a gente deveria tentar construir um novo network state, ótimo, que legal, mas o que, para mim, é lindo é quando todos os players tentando criar novos estados, criar novas governanças, quando isso se junta, e você cria esse processo competitivo, puta, aí que se a gente vê o benefício. Perfeito. Eu vou fazer um comentário rápido na questão do... Então, tudo bem, né? Nós temos, vamos supor, um mundo em que existe uma constelação de network states, digamos que cada um siga esse modelo e tem o seu one commandment. Eu gosto mais da tradução clássica de commandment como mandamento em vez de comando, acho que fica mais contextual. Então tá, e aí algumas pessoas questionam, tá, mas podem haver network states que vão ter mandamentos, né, determinados códigos morais que você considera, que eu considero imoral, por exemplo. Eu acho que isso não é apenas questão de ser possível, como eu acho que seja necessário. Porque se existe um problema na democracia hoje, é que você pega grupos que têm moralidades incompatíveis, mas incompatíveis num nível básico. Tipo, uma pessoa, um liberal clássico progressista e um muçulmano ortodoxo. Não existe um ponto de contato, mesmo na base de determinadas moralidades. E aí você força essas pessoas que têm moralidades incompatíveis a construírem consenso dentro de um mesmo ente político. Isso, obviamente, não funciona. O que acontece, na melhor das hipóteses, é um meio do caminho medíocre em que nenhum nem outro fica satisfeito. Entendeu? Então, as pessoas poderem ter essas comunidades que têm os seus próprios requisitos, que têm a sua própria moralidade, eu acho que é algo perfeitamente normal. Na verdade, eu acho que isso é uma receita para a paz, para nós termos comunidades distintas, com moralidades distintas e que vivem sem confronto, cada um dentro da sua escolha. E essas moralidades distintas, elas são exclusivas e não tem nada de errado com isso. Entendeu? Eu vou chegar lá na aldeia indígena e vou falar assim, olha, eu não sou índio, eu não sou descendente de indígena, mas eu quero morar aqui. Não, você não pode. É uma comunidade étnica e tá tudo bem. Eu vou lá no mosteiro e falo assim, olha, eu sou ateu, mas eu quero morar no mosteiro e ficar aqui. Não, você não pode. Você tem que ser católico, você tem que ser monge e tá tudo bem. Entendeu? Então eu acho assim que haverão sim network states que vão ter determinadas moralidades que eu, Sebastião, não concordo e está totalmente ok. Isso não é apenas possível, isso é necessário para nós termos uma sociedade com mais capital social e menos confronto inútil, né? Menos desse meio caminho medíocre que nós temos hoje nas democracias. E só para fechar, eu acho que um comentário bem rápido. No livro existe algumas fases para se chegar no network state. Então, ele mesmo coloca que nem toda startup society que surgiu, uma comunidade que quer, né, que tem uma inovação moral, que quer se estabelecer e viver juntos, trabalhar juntos, tal, a poucos vão evoluir ao ponto de se tornar um estado com reconhecimento diplomático, né, e nem precisam, né? Então, eu acho que alguns mandamentos, né, eles não necessitam de um Estado para si só. Longevidade é muito evidente, precisa ter acesso raiz ali para definir suas próprias leis e alocar recurso, e é algo muito de base, então você precisa ter esse alinhamento moral lá da base até, né, em toda a stack política, vamos dizer assim, tecnológica. Mas um exemplo que ele dá, né, que seria um exemplo de network state
a parte de fitness, ou a parte do açúcar. Eu acho que esses, eles têm um lugar, sim, mas não para ser um estado, assim, talvez vilas, né? Então você tem um network state, whatever, né, que você tem ali uma camada legal muito flexível, tipo próspera e tal, e você vai ser a tua camada, né, a tua layer 1, vamos dizer assim, ela aceita vários tipos de comunidades, né? Então você pode ter no teu network state, você pode ter vilas que tipo, ó, aqui não pode açúcar, né? Por exemplo. Então, inclusive no network state de longevidade, né? Que tem essa afinidade. E por quê, né? Por que teria, né, uma vila que não tem açúcar? Porque a gente, né, dentro desse espaço, você teria toda a capacidade de economia em escala, né? Você poderia comprar coisas em mais escala, porque você sabe que todo mundo naquelas vilas, pode ser nômades digitais, pode ser pessoas que moram lá em definitivo, vão consumir coisas que não tem açúcar, né? Então, isso é só um exemplo. Então, eu acho que justifica mais, né, essas camadas. Então, eu acho que a gente vai ver múltiplas camadas, assim, sabe? Coisas mais de base, coisas mais soft mesmo, que serão vilas descentralizadas, que, tipo, não vai ser tão restrito e assim por diante. Partindo, então, para o segundo conceito que eu queria trazer, de ação coletiva. Então, eu gosto de imaginar a ação coletiva como se fossem diversos vetores direcionados para o mesmo lado, só que eles estão tem uma barreira ou algo que impede que eles de fato hajam, ou até nada, tipo, que impeçam que eles hajam e que eles unam suas forças e assim de fato alcancem o seu objetivo. E a capacidade da ação coletiva é justamente ferramentas e ambientes que viabilizem que esses vetores, como nós seres humanos, direcionados para o mesmo objetivo, que seria com esse One Commandment, tenham a capacidade de unir forças e ir para esse objetivo em comum. E é muito interessante a maneira como hoje a gente, com diversas ferramentas que já existem, tenta alcançar esse objetivo. E até na nossa experiência na IPCIRI, a gente tem resultados muito interessantes com o que a gente chama de pulse, que é a nossa maneira de ação coletiva. Então, eu quero também abrir o microfone sem perguntar para uma pessoa, um de vocês especificamente, para comentar sobre o que vocês, como que vocês interpretam a ação coletiva, se há algo mais que vocês gostariam de trazer sobre esse conceito, e até experiências sobre o Pulse e o que vocês acham sobre essa maneira de unir forças e ir a um objetivo. Acho que essa parte, né, esse conceito é um dos conceitos mais amplos e menos explorados, e é um dos mais fascinantes e um dos mais importantes, porque a gente passou nos últimos 30 anos, vamos dizer assim, um processo de conexão. Então, a gente não era uma sociedade conectada, a gente começou a se conectar e trocar informações, transacionar economicamente, comprar, vender, e a gente está nesse processo ainda, a gente não é altamente conectado, mas ainda a gente está no processo de conexão. Então, a gente não sabe como coordenar coletivamente, nem talvez a escala que a gente melhor descobriu como fazer isso é a escala de empresas, né? Então, a gente tem, né, isso funciona muito bem, né? Você tem uma governança de empresa, você tem as pessoas que estão lá, e a gente consegue criar coisas surreais, né? Com esse veículo, né? Com essa inovação que a gente fez. Mas fora isso, né? Numa escala mais de cidade, de país e tal, ainda a gente precisa das tecnologias antigas de representantes e democracia, e votação e tal, que é uma banda muito baixa, né? Então, até a Audrey Tangler fala que são 2 bytes que a gente transmite, né, para coordenação coletiva a cada 4 anos, né? Então, é muito incompatível com a internet hoje. Então, a gente tem todo um espaço de design que precisa ser
pensado, desenvolvido em termos de inovação social, inovação tecnológica, plataformas, tecnologias, para a gente atingir, ter a capacidade de ação coletiva, né? Acho que um dos exemplos aí que tem vários emergindo, várias building blocks, a gente pode chamar assim, várias pecinhas para caminhar nessa direção. Um deles é o Community Notes do Twitter, né? Do tipo, cara, como que isso é né, uma ferramenta de collective action? Se a gente não tem a nossa capacidade de sense-making, né, de entender a realidade, perceber a realidade, saber o que é verdade ou não, como que a gente vai tomar ação coletiva, né? Onde que a gente vai alocar dinheiro? Para cá, para cá. Ah, aqui precisa mais. Não, aqui que precisa mais. A gente precisa saber o que é verdade, né? Ter contato com a verdade para conseguir alocar recursos. E o Community Notes foi uma inovação, né, muito simples que o Twitter, que agora o X, adotou, que vem funcionando para a gente adicionar uma layer de nuance sobre as informações que são compartilhadas na rede social, né? Então, não é binário, verdade ou não. Às vezes né? Às vezes é puramente falso, né? O que é uma simples mentira. Mas às vezes não, às vezes é tipo, cara, isso aqui é verdade, mas um monte de link, tipo, não é bem assim. Você sempre tem algumas nuances, né? Uma layer que se adiciona sobre aquela informação. Então, isso é um passinho. E agora a gente está começando a enxergar para isso aqui é um espaço de design para a gente desenvolver e otimizar a nossa capacidade, né, de ação coletiva. E o Pulse é um deles, né? Foi uma inovação tecnosocial, vamos dizer assim, que usa de blockchains, de tokens, de recursos, mas a gente olhou para os protocolos sociais, vamos dizer assim, os rituais sociais milenares que a gente, ou né, de muitos séculos que estão por aí, que são o final de semana, né, um contrato social, né, ou o Natal, né, as datas comemorativas, tal. Pegamos algumas propriedades dessas, né, por que funciona, por que as pessoas não esquecem, por que elas se engajam com esses rituais, com esses protocolos, com essa coordenação coletiva, né, ação coletiva. E aí a gente adotou isso para fazer na nossa comunidade e vem funcionando legal, né? Eu gosto muito da palavra rituais, mas daí eu faço uma distinção entre dois tipos, que são os rituais de comunidade, que são as coisas que nos agregam enquanto comunidade, entendeu? O Natal, amigo secreto da empresa no fim do ano, ritos religiosos, a missa, comemorações de todo tipo, e o outro tipo de ritual que é esforço coletivo, no sentido de coordenação de trabalho. Então, assim, uma comunidade de verdade, ela precisa dos dois, certo? E a internet trouxe vários modelos de coordenação de trabalho interessantes. Por exemplo, o Jean citou, né, as notas da comunidade, do X. A gente tem, por exemplo, a maneira como projetos de software open source funcionam, né, que você tem os bounties, né, o pessoal manda pull requests, aí tem um grupo que avalia aquele código, mergeia ou não, entendeu? São pessoas que, a grosso modo, são completos desconhecidos, a princípio, um para os outros, ou não completos desconhecidos, mas estão remotos, é uma comunidade online, e eles têm uma maneira de coordenar trabalho. Ou, por exemplo, empresas de segurança que oferecem recompensa para quem acha alguma falha de segurança nos seus softwares. Eles não sabem quem vai achar, mas é uma maneira de você coordenar esforço dentro de uma comunidade que está remota, né? Faz muitos anos já que eu trabalho remoto como engenheiro de software. Eu e o Ariel tivemos oportunidade de conversar com o Rafael Ozawa, que é um dos fundadores da HE Labs, que foi uma empresa que hoje não existe mais, ela dividiu em outras empresas, mas ela foi pioneira em trabalho remoto no Brasil. E uma das coisas que a gente estava conversando é isso, de que existe uma familiaridade, um senso de comunidade que acontece presencial, que no remoto, a princípio, ela se perde e ela tem que ser sintetizada de alguma outra forma. E aí entram esses ritos, entendeu? É claro que não é uma divisão tão clara entre o que é comunidade e coordenação,
Quando você trabalha muito tempo com uma pessoa online, por mais que seja trabalho, vocês ficam amigos, mas esses ritos são necessários. Nenhuma comunidade existe sem esses ritos. E é muito interessante ver o que a internet trouxe de mecanismos de coordenação de trabalho globais. Então, o Pulse, ele tem um elemento de comunidade, mas ele também tem um elemento de trabalho, no sentido de que tem um determinado conteúdo que a gente quer veicular, ou que a gente quer garantir que todos tenham consumido. O Pulse dessa semana é ver essa entrevista, é ouvir esse podcast. Então, sim, esse é o meu ponto principal. Existem ritos de comunidade, de coordenação de trabalho, e nenhum grupo online que realmente cria sua marca no mundo sobrevive sem ter os dois tipos de rito. Né? Uma comunidade online que não consegue coordenar trabalho é só uma comunidade do Facebook, tipo fãs do Metallica. Você gosta de Metallica? Eu também. Mas é isso. É como se eu tivesse uma outra dimensão. Uma dimensão é afinidade, outra dimensão é alinhamento moral, e outra dimensão é coordenação, que é justamente o que gera o trabalho. É curioso o jeito que você colocou, concordo. E tenho certeza que, pensando com uma cabeça de produto, essas ferramentas que a gente está criando e aperfeiçoando vão ser muito bem utilizadas e consumidas por empresas Web 2 normal, que querem ter mais eficiência e reduzir gasto de recurso, que tem tanto gasto de recurso com aumento com otimização de ação coletiva. Com certeza. Então, essa é uma oportunidade muito grande de gerar um produto que, de fato, vai resolver esse gasto que a gente vê hoje nos trabalhos remotos. Não só remoto, né? Mas, enfim. Mais algum ponto que vocês gostariam de fazer sobre essa definição antes da gente partir para bater um papo sobre o episódio lá do Mark Anderson? Eu acho que essa parte de coordenação coletiva ela é extremamente vasta e ainda a gente vai ver muita evolução sobre isso, que é basicamente, quando a gente fala sobre governança, basicamente a gente está falando boa parte que é a ação coletiva, né? Boa parte do que a gente descreve como governança. E mais para frente, né, nos próximos episódios, provavelmente a gente vai falar mais sobre blockchains e cripto, Web3. Essa nova dimensão tecnológica ela vai ajudar muito, né, como a gente coordena coletivamente, porque são novas formas de a gente recompensar as pessoas, por exemplo. Então, a gente vem de uma sociedade onde o principal ativo, a principal recompensa é o dinheiro, mas é algo extremamente poderoso, mas bem limitante, né? E fora da parte tecnológica, a gente, né, tem toda a nossa reputação, o trabalho que a gente faz local, a gente ganha reputação local, mas nada disso captura todas as dimensões, né, dessa participação social que a gente provê ali para as nossas comunidades, que agora, com as blockchains, a gente vai conseguir criar, né, novos ativos ou novos recursos que são tangíveis, né, tokens, tipos de tokens, soulbound tokens e assim por diante, que vão poder dar várias dimensões para aquele membro daquela comunidade, e com base nessas informações a gente conseguir tomar ações coletivas muito mais fáceis, né? Vou dar um exemplo concreto. Alguém que tem um histórico de, sei lá, empreendedor ou no mundo acadêmico, que já tenha uma série de experiências, a gente consegue, de uma forma muito mais ágil e com credibilidade, dar um cargo de liderança para essa pessoa baseado em todo esse histórico, toda essa gama de recursos que ela tem, comprova on-chain, né? Toda essa camada de histórico, né, dela. Então, eu acho que a gente vai começar a ver muitas inovações, muitas plataformas para a gente conseguir resolver esses problemas muito mais facilmente. E um outro exemplo, acho que é muito evidente, assim,
o como a gente não consegue, mesmo tendo várias ferramentas à disposição, a gente não conseguiu, por exemplo, resolver o problema do Rio Grande do Sul de uma forma já sem ser aquele caos total e as pessoas, né, criando grupos de WhatsApp, de uma forma muito descoordenada, vamos dizer assim, né? Muito esforço, muita energia colocada lá, né? Resolveu muitos problemas, mas dá para ver claramente, tipo, cara, como assim a gente não tem algo muito já, tipo, um lugar para poder alocar dinheiro, como monitorar onde está sendo alocado aquele dinheiro? Existe toda uma camada de plataformas de tecnologia que não existe, né? Então a gente, né, transfere Pix, mas é golpe e tal. Então dá para ver claramente isso é uma falha de coordenação, porque a gente está ainda vindo de governos, dessas estruturas antigas que não tem isso, né? Então, quando a gente começar a desenvolver essas tecnologias e dar uma transparência, dar uma previsibilidade para esses recursos, aí as pessoas vão começar a ganhar mais confiança para gerirem coletivamente seus bens públicos, né, suas cidades, seus network states. Acho que esse é um processo aí que a gente vai passar em algumas décadas. Eu acho que metade assim, para wrap up também, para sem ficar falando muito mais, mas só o fato de a gente estar conversando sobre isso, eu já acho que é um acelerador. Porque se você não sabe, governança é um problema, ou é even uma coisa que você pode mudar, você fala, cara, as coisas são assim. Como assim? O sol é azul, o céu é azul, o sol vai nascer e o governo vai funcionar desse jeito. Tem 3 poderes, eles têm eleição a cada X anos, e a verdade é que a gente não revisitou. O último delta relevante, o último avanço relevante que a gente teve de governança foi em 1776, 1779, que foi o governo americano, que foi a Revolução Americana. E aí, essa é a grande mudança que a gente teve. E desde então a gente não teve. A gente teve mudanças talvez um pouco marginais. A gente teve a China também, que foi uma inovação aí. Extremamente inovador. Então, assim, cara, eu acho que a gente pode, pela primeira vez, se a gente começa a conversar sobre isso, saber que isso é uma variável e nos perguntar, ao mínimo, que é o que eu acho que, na minha opinião, se você não leu o Network State, assim, uma dúvida que pode ficar para você se perguntar é, cara, e se fosse, qual que é a versão digital native, nativo digital de governança, né? A gente viu como é que é banco, como é que é a versão nativo digital, a gente viu como a versão de táxi nativo digital, que é você chama Uber, chama uma 199 e funciona, que legal. Qual que é a versão nativo digital de governo? E a verdade é que é o que nem você falou, gente. A gente mal se pergunta, a gente mal fala sobre isso, e a gente está mal, a palavra em inglês é scratching the surface, a gente está mal arranhando o que é que pode ser. Por isso esse podcast acho que é tão legal para a gente falar, para a gente conversar sobre, e porque eu acho que é muito importante. Então Exato, e nesse sentido, quando a gente pensa em inovação, a gente tem que pensar não em uma disruptura com o passado, não em queimar o que já foi construído até agora e começar do zero. A ideia é construir em cima do que a sociedade e nossos antepassados e diversas outras pessoas e mentes brilhantes construíram até o momento. Então, e até o Balaji fala, a gente está construindo nos ombros de gigantes, justamente trazendo essa noção de construir junto com o que a gente teve até agora, sem ter uma prepotência de nós somos a sociedade mais desenvolvida até o momento na história, então a gente pode simplesmente romper com o passado. Essa não é a ideia. Progresso não é o padrão, inércia não gera progresso, e progresso basicamente é resultado de esforço e resultado de inovação. Sem esquecer das tradições e sempre com humildade. Obrigada por escutarem o podcast, o episódio de hoje, minha gente, e espero vocês na próxima. Valeu! Obrigado, boa noite.